Ok, meus amigos, agora nós iremos estudar um outro assunto chamado estágio probatório. A primeira fase dos nossos estudos do título 2, desta aula, aliás, nós já concluímos, que é o quê? Que nós conversamos sobre o quê? O concurso público, depois do concurso público da sua aprovação, você vai ser nomeado, depois da nomeação, você tem 15 mais 15 dias para entrar, para tomar posse, assinar o termo de posse, um momento de muita alegria, e depois mais 30 dias para entrar em exercício, né? Professor, e aí, acabou? Não. A partir do momento que você entra em exercício, você só deve pensar em uma coisa. Qual que vai ser o seu objetivo? Vai ser adquirir a tão sonhada estabilidade. Então, a estabilidade, ela é atenção exclusiva para os servidores efetivos. E servidores efetivos, claro, voltando aqui na origem, são aqueles cargos que são providos através do concurso público, através da nomeação. Ah, tudo bem, professor. Qual que é a vantagem da estabilidade? A estabilidade vai ser o próximo assunto que nós vamos estudar no capítulo 8. Mas só adiantando para vocês, você vai ser estável, ou seja, você não poderá ser exonerado por qualquer motivo, somente em alguns casos previamente previsto na lei. Então, essa é a vantagem da estabilidade. E você vai perceber isso claramente, né? Tudo bem, professor. O que eu tenho que fazer para adquirir estabilidade? A partir do momento que você entrou em exercício, você está sendo submetido a uma avaliação de desempenho, a um estágio de experiência, a um período de experiência. Você estará sendo submetido ao famoso estágio probatório. É isso mesmo. Então, estágio probatório é um tempo na qual você é servidor público, você ainda não foi confirmado no cargo. A confirmação no cargo se dá através da estabilidade. Então, o estágio probatório é um tempo que você será o quê? Avaliado, né? Você será avaliado, você vai ser submetido à avaliação de desempenho para verificar se você tem aptidão ou não ao cargo. Então, essa é a intenção do estágio probatório. Professor, avaliação de desempenho. Qual que é outro critério necessário para você adquirir a estabilidade? Outro critério necessário é o quê? Você ter 3 anos de efetivo exercício. Então, o estágio probatório, para você tem que ser aprovado na avaliação de desempenho. Depois de aprovado da avaliação de desempenho, você tem que ter 3 anos de efetivo exercício. A partir desse momento, vai ser publicada a sua estabilidade, pronto, a sua via sacra aí, tão sonhado, você vai ser confirmado no cargo, tão sonhado cargo público você vai ter alcançado, né? Esses 3 anos de efetivo exercício, nós vamos falar, claro, no próximo capítulo. Aqui está 3 anos por força do quê? Da emenda constitucional, número 19, que alterou o artigo 41 da Constituição Federal. Bacana? Então vem comigo, passei esse mapa mental para vocês. Eu acho muito importante o aluno ter uma visão sistêmica, uma visão global do assunto, né? Então vem comigo, aqui, estágio probatório, artigo 28, vem comigo. O que diz o artigo 28? Estágio probatório é o período de 2 anos. Opa, estágio probatório, período de 2 anos, né? Professor, o que você vai conversar agora? O que você vai explicar? Agora eu quero explicar para vocês o período do estágio probatório. Então, segundo o artigo 28, lá está 2 anos. Está claro, está aqui, né? E aí, professor? Isso aqui nós temos uma polêmica, né? Hoje, eu particularmente, eu não considero uma polêmica, porque já foi superado. Olha só, no própria lei, né? Na própria lei, tem um parênteses ali que fala, vide o artigo 6º da emenda constitucional número 19. Professor, o que esse artigo 6º fez? O artigo 6º alterou o artigo 41 da Constituição Federal. Vamos ver esse cara? Então é o seguinte, primeira coisa que eu quero que você fique. Segundo a Lei 10.098, qual é o prazo do estágio probatório? O prazo são de 2 anos, está aí, né? Só, se a gente for lá no artigo 6º, né? A gente vai encontrar o seguinte, artigo 6º, né? O artigo 41 da Constituição Federal passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 41. São estáveis após
3 anos de efetivo exercício, os servidores nomeados para o cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público, né? Olha aí, né? Então é o seguinte, ó, são estáveis após 3 anos de efetivo exercício, os servidores nomeados para o cargo de provimento efetivo, olha aí, o concursado, né? Em virtude de concurso público, ok. No parágrafo 4º, ele diz, ou seja, faz parte do artigo 41, com a condição para a aquisição da estabilidade, é obrigatória a avaliação especial de desempenho, por comissão instituída para essa finalidade. Então, olha só, o que ele fala? São estáveis, 3 anos, né? Condição para aquisição da estabilidade. É obrigatória a avaliação de desempenho. Opa, então, professor, somente por essa interpretação, o que nós temos aqui? Você vai ter o seguinte, né? Você vai ter aqui, né? Deixa eu colocar certinho, bonitinho aqui, ó. A Lei Complementar 10.098, de 94, né? Diz o seguinte, ó, o estágio probatório, 2 anos. Né? E aí, professor, nós temos aqui a Constituição Federal de 88, a estabilidade, 3 anos. Né? E aí, professor, tem mais uma outra lei, tá? Tem mais uma outra lei que trata sobre isso? Sim, nós temos aqui a famosa Lei 8.112 de 90, que é o quê? O Estatuto dos Servidores Públicos Federais. Lá também o estágio probatório são de 2 anos. Está lá escrito claramente, né? E aí, professor? E aí, essa situação foi, claro, aí levada para o nosso Poder Judiciário, né? Foi levado para o Poder Judiciário. Professor, então, eu vou ter aqui, ó, estágio probatório 2 anos, mais a estabilidade 3 anos. Ah, o quê? É uma diferença, né? Claro que essa questão aí foi levada aí para os tribunais, foi levada por todos os tribunais aí, chegou no Supremo Tribunal Federal, houve uma grande polêmica em relação a isso, né? E aí, professor? Aí, graças a Deus, hoje nós temos uma posição bastante consolidada. Uma posição consolidada por parte de quem? Do Poder Judiciário. E, além disso, né, eu vou além para vocês, nessa minha vida de concurseiro profissional, nessa minha vida de especialista em estatutos e regimentos internos aí da LA Concurso, a gente teve oportunidade aí já de ministrar vários estatutos aí dos vários estados e municípios pelo Brasil todo. Eu digo para vocês o seguinte, eu desconheço banca examinadora que tem uma posição diversa dessa. Então, todas as bancas que eu conheço até o presente momento, né, entende o seguinte, tá? Entende o seguinte, por interpretação lógica, né, o estágio probatório, olha aí, por interpretação lógica, são 3 anos. Professor, por que 3 anos, né? Porque a Constituição Federal de 88 é a nossa maior norma existente do assunto. Então, outra norma não pode, tem que coincidir. Então, é o seguinte, por interpretação lógica, né, o tempo do estágio probatório tem que ser igual ao tempo para adquirir a estabilidade. Né? Ou seja, ambos são 3 anos. Neste sentido, tá? Então, o artigo 28, embora esteja claramente informando que seja 2 anos, você vai ter que entender, né, que por força esses 2 anos aí houve uma pequena revogação tácita, nós entendemos que seja 3 anos, né? Isso já é pacífico, né, no Brasil todo, bacana? Aí eu pergunto para vocês, cara, com tantas leis aí, né, por que não mandou uma lei aí, já consertou esse cara aí para 3 anos, né? Fica mais fácil aí uma interpretação por parte da sociedade, né, dos concursandos, dos concurseiros, dos servidores, da avaliação de desempenho, que vira e mexe ainda, a pessoa que não tem esse histórico, ele fica com tilt na cabeça. Bacana? Então, Constituição, 3 anos, né? E aí, professor? Aí eu quero falar para vocês o seguinte, né? Neste sentido, né? Neste sentido aqui, eu passo para vocês o seguinte, um julgado aqui do ministro Gilmar Mendes, né?
Na época, ele era presidente do Supremo Tribunal Federal. Olha só, a emenda constitucional 19, que alterou o artigo 41, elevou para 3 anos o prazo para aquisição da estabilidade no serviço público e, por interpretação lógica, o prazo do estágio probatório. Ou seja, o prazo de avaliação do estágio probatório obrigatoriamente tem que coincidir com o estágio, com o prazo da estabilidade. E a Constituição alterou o prazo da estabilidade para 3 anos. Bacana? Entenderam? Então é o seguinte, agora vamos voltar no artigo 28, né? Estágio probatório é o período de 2 anos. Onde se lê 2 anos, você deve se entender por força da Constituição Federal, artigo 6º da emenda constitucional 19, são o quê? 3 anos. Bacana, né? Eu que o servidor, né? Em que o servidor? Agora vem aqui, ó. Para que serve o estágio probatório? O conceito técnico da lei. Nomeado em caráter efetivo. Se nomeado em caráter efetivo, ele foi submetido ao concurso público. Ficará em observação durante o qual será verificada a conveniência ou não de sua confirmação no cargo. Olha, ficará em observação durante o qual será verificada a conveniência ou não de sua confirmação. Então, ele não foi confirmado somente após o estágio probatório e o tempo de exercício de 3 anos que ele poderá ser confirmado no cargo, mediante a apuração dos seguintes requisitos. Então, o artigo 28 traz 5 requisitos para se elaborar a avaliação de desempenho dele. Disciplina, eficiência, responsabilidade, produtividade e assiduidade. Professor, o que o senhor tem que falar para a gente? Gente, esses 5 requisitos aqui diferem de estatuto para estatuto. Então, quem está estudando aqui para o concurso do Rio Grande do Sul vai ter que memorizar. Disciplina, eficiência, responsabilidade, produtividade e assiduidade. Parágrafo único do artigo 28, né? Vem comigo. Os requisitos estabelecidos neste artigo, os quais poderão ser desdobrados em outros, serão apurados na forma de regulamento, ou seja, tem um decreto aí específico tratando sobre o estágio probatório e os requisitos de avaliação de desempenho. Bacana? Então aí o artigo 28 pago, nós temos essa polêmica do prazo aqui, mas hoje, para mim, depois de tanta experiência aí, não há nenhum tipo de polêmica, né? Vamos lá, artigo 29, né? Ou também existe uma outra polêmica aqui por causa dessa diferença aí dos prazos, né? A aferição dos requisitos do estágio probatório processar-se-á no período máximo de 20 meses, a qual será submetida à avaliação da autoridade competente, servindo o período restante para a aferição final dos termos do regulamento, né? E aí, professor, aí aqui nós temos 2 situações, né? Vou colocar aqui, ó, antes, atenção, né? Antes da emenda constitucional número 19 de 98, né? Então nós temos aqui, antes, né? Nós temos aqui, ó, estágio probatório. Deixa eu, só um pouquinho, vou organizar melhor aqui, né? Então, olha só, vem comigo aqui, ó. Então, nós temos aqui a emenda constitucional número 19. Nós temos a primeira situação, antes. Tá? Antes, né? Aí nós temos aqui, prazo do estágio probatório, 2 anos. Ok. O que diz aqui o artigo 29? O artigo 29 trata da aferição. 20 meses. Prof, o que significa essa aferição aqui? Essa aferição vai ser o seguinte: 4 meses antes do fim do estágio probatório, a comissão especial, ela irá o quê? Ela irá emitir um relatório dizendo o cara está apto ou não apto. E nesses 4 meses antes aqui, ele vai pegar esse relatório apto e não apto, ele vai submeter a quem?
à autoridade competente para avaliar se ele vai ser apto ou inapto no estágio probatório. Ó, a auferição dos requisitos do estágio probatório processar-se-á no período máximo de 20 meses. Por quê? Porque o legislador deu 4 meses para a tramitação, porque vai ser dado ao servidor, no caso de inabilitação, o direito ao contraditório e ampla defesa, que ele vai discutir durante esses 4 meses antes que vai encerrar o seu estágio probatório, ó, a qual será submetida à avaliação da autoridade competente, servindo o período restante para aferição final nos termos do regulamento. Então, esses 4 meses é para isso, né? Só que aí, né, o que acontece? Nós temos depois da emenda constitucional 19, que passou para 3 anos, ou seja, 36 meses, né? Por interpretação lógica, palavras do ministro do Supremo Tribunal Federal, então, este prazo aqui de 4 meses passou para 32 meses, né? Ou seja, são 4 meses aí destinados à aferição. Esses 4 meses aqui é padrão no Brasil todo. Até hoje eu não vi nenhum estatuto aí discordando, ou seja, é o prazo para a legislação aí, para a administração pública, dar os encaminhamentos até para a estabilidade, para que estabilidade que venha a ser a confirmação do cargo ou não. Então, isso que diz aí. Então, mais uma vez aqui, por interpretação lógica, onde você vê 20 meses aqui, são 36 meses, ou seja, 4 meses antes para dar o prosseguimento. Bacana? Fechou, né? Ah, professor, muitos detalhes, com certeza, né? Essa parte aqui de estabilidade, essa parte de estágio probatório, realmente é um pouco lenta, né? Ok, vem comigo aqui. Professor, deu esses 20 meses ou esses 32 meses, 4 meses antes, e aí? Aí a Comissão Especial de Avaliação do Estágio Probatório ele vai dar um resultado, né? Olha aí, o servidor que apresentou o resultado insatisfatório, tá aí, ele vai dar um resultado. Qual que é o resultado possível aqui? É habilitado ou inabilitado. Resultado satisfatório ou insatisfatório. Se é um resultado satisfatório, ele vai para a tramitação para quê? Para a confirmação no cargo, para a publicação de sua estabilidade, findos o período do estágio probatório. Agora, o servidor apresentou um resultado insatisfatório. Isso aqui cai muito em concurso público. Isso aqui tem muitas coisas, ok. Se ele é considerado insatisfatório, tá? O que vai acontecer? Ele vai ter que se retirar do serviço público, né? Aí eu pergunto para vocês, eu estou aqui na frente da tela de propósito, tá? Ele será demitido ou ele será exonerado, tá? E aí, gente, ele será o quê? Exonerado, porque a demissão nada mais é do que uma punição. Aqui ele não está sendo punido, aqui simplesmente se verificou o quê? Que no estágio probatório ele não foi satisfatório no cargo. Ó, insatisfatório, tá aí o resultado insatisfatório, né? Então, o que acontece? Se ele é considerado insatisfatório para o exercício desse cargo, ele vai ter que se retirar. Então, ele vai ser o quê? Exonerado, tá aí. Tá? Ele será exonerado. Ele será exonerado, tá? Essa exoneração aqui é no caso seguinte, tá? Esse cara aqui que ele é exonerado é no seguinte caso, aonde ele não tenha, não possua, olha aí, estabilidade, em cargo anterior. Tá aí. Não possui estabilidade em cargo anterior. Ele será o quê? Exonerado. Agora, ou uma coisa ou outra, né? Ele será exonerado apenas se acontecer isso. Ah, foi meu primeiro concurso, eu já levei uma inabilitação. Cara, aí você será exonerado. Tchau e benção. Agora, se ele estável, ou seja, antes de assumir esse cargo na qual ele foi considerado inabilitado, ele vai passar, aí lembra lá atrás, nessa aula que nós vemos que ele tem que declarar, fazer uma declaração de cargos, se ele fez aquela declaração de cargo, ele vai sofrer um instituto chamado de recondução.
Essa recondução, nós vimos aqui também, que é o quê? É uma forma de provimento efetivo, né? Uma forma de provimento, aliás, ele será reconduzido ao cargo anterior, porque ele foi inabilitado em estágio probatório. Tá aí. E a recondução do cargo anteriormente ocupado, observado o disposto no artigo 54. Então, nós iremos ver o artigo 54, que trata da recondução. Tá? Esse detalhe é muito importante, eu quero passar de novo para vocês. Então, é o seguinte, ele foi o quê? Deu aí esses 4 meses antes do término. Resultado o quê? Inabilitação. Essa aí foi inabilitado. Se ele não era servidor público, ou se ele era servidor público e não já tinha adquirido a estabilidade, ele será o quê? Exonerado. Caso contrário, se ele já era servidor público, se ele já tinha uma cadeira, se ele já era estável, e ele fez a declaração lá atrás, ele será o quê? Reconduzido ao cargo anterior. Bacana, então essa aqui é a situação, né? Esta aqui é a situação dele, né? Bacana, isso aqui cai muito em concurso público e os alunos aí erram bastante, ok? Vamos lá, então esse aqui o parágrafo primeiro fala da inabilitação que vai acontecer com ele. Se ele for inabilitado, 2 caminhos que ele pode percorrer, ou será exonerado ou será reconduzido. Isso você não pode esquecer, ok? Vamos lá, parágrafo 2º. Antes da formalização dos atos que trata o parágrafo primeiro, esse parágrafo primeiro trata do quê? Da inabilitação, Na inabilitação, ele terá 2 caminhos a seguir, ou será exonerado ou será reconduzido. Não é? Será dado ao servidor vista ao processo correspondente, pelo prazo de 5 dias para, querendo apresentar sua defesa, será submetida em igual prazo à apreciação do órgão competente. Né? Olha aí como o assunto está fechando. Né? Então, aqueles 4 meses antes, 4 meses antes, esses 4 meses antes, né? Olha aí, vai ocorrer aqui, prazo da defesa, olha aí, prazo da defesa, né? Por quê, professor? Porque ele não pode, ele fala, não, eu não concordo com isso. Por que você não concorda? Porque eu tive o azar de estar subordinado a uma pessoa totalmente desequilibrada. A avaliação do meu superior hierárquico não condiz com a realidade. E eu tenho como provar isso. Eu tenho como provar, tenho testemunhas de colegas que eu era o melhor funcionário. Lá na minha lista fala que eu não tinha nacionalidade, eu chegava atrasado todos os dias. Mentira! Eu tenho as câmaras, eu tenho o meu ponto que não condiz com isso, ou seja, ele vai ter o direito ao contraditório e ampla defesa para derrubar esse parecer, e esses 4 meses é o prazo que a legislação dá nesse sentido. Parágrafo 3º. Em caso de recusa do servidor em ser cientificado, né, a autoridade poderá valer-se de testemunhas do próprio local de trabalho ou, em caso de inassiduidade, a cientificação poderá ser por correspondência registrada. Então, está aí para vocês aí o estágio probatório. Resumindo, assunto polêmico, o estágio probatório só cabe para provimento efetivo, tá? Provimento para cargos efetivos. Não há estágio probatório para servidor ocupante exclusivamente em cargo de comissão. Por quê? Porque é de livre nomeação e exoneração, porque ele não tem direito à estabilidade. A finalidade, avaliar a aptidão para o cargo. Bacana. Muito importante, polêmica, duração, 3 anos. Mesmo que a lei está aqui 2 anos, já provei para vocês que é o entendimento das bancas de concurso e do Poder Judiciário, 3, inclusive o meu também. Né? Fatores avaliados, 5. Isso aqui vai diferenciar de um para o outro. Né? Então, vem comigo aqui. Nós temos aqui assiduidade, disciplina, produtividade, responsabilidade e eficiência. Né? Servidor não aprovado em estágio probatório, ou seja, inabilitado. Né? 2 hipóteses. Né? Ser não estável, se ele não era estável em cargo anterior, ele será exonerado, tchau e bênção. Né? Se estável, será reconduzido ao cargo de origem. Bacana, fechou, está aí estágio probatório. Eu acho difícil você errar uma questão de estágio probatório, pode ter certeza disso. Né? Tudo bem, estágio probatório, 3 anos a gente vai avaliar. Qual que é o outro requisito? Tempo de efetivo exercício, para adquirir a estabilidade. Artigo 30. O servidor nomeado em virtude de concurso, na forma do artigo 12, né? Ou seja, as regras do concurso público, adquire estabilidade no serviço público após 2 anos. Né?
Puxa, professor, de novo, ó, vide o artigo 6º da emenda. Lá diz que é o quê? São 3 anos, né? De efetivo exercício cumprindo o estágio probatório. Então tá aí para a galera. Mesma explicação do item anterior, 2 anos. Vamos lá, aqui na emenda constitucional número 41, diz, ó, são estáveis após 3 anos de efetivo exercício os servidores nomeados para o cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público. Então está aí para vocês, embora na lei fale 2 anos, o que vale o dispositivo constitucional, né? E aí, professor, o que acontece agora? Nós vamos começar a falar dos benefícios da estabilidade. É muito importante você ter publicado a sua estabilidade, porque você está confirmado no cargo. Você entrou lá, ninguém tira você mais. E aqui o parágrafo 1º ajuda a explicar as consequências positivas da estabilidade. Ó. Olha aí, o servidor público estável só perderá o cargo. Olha que coisa interessante. A partir do momento que você foi considerado estável, você somente perderá o cargo. 2 pontos. Inciso 1. Tá? Inciso 1. Em virtude de sentença judicial transitada e julgado. Ou seja, só se foi para a justiça aí, através de transitado e julgado, significa dizer que ela não cabe mais recursos, né? Vai estar valendo aquela sentença, né? 2. Mediante o processo administrativo em que lhe seja assegurado ampla defesa, ou seja, administrativamente, né? 3. Mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho, na forma de lei complementar assegurada a ampla defesa, né? Esse item 3 aqui é um dispositivo também da emenda de 1919 de 88, né? Olha aí, né? Para tanto tempo já e não fizeram. O que acontece esse item 3? Eu, particularmente, eu sou fãzaço desse dispositivo. Muito fã desse dispositivo, né? Sou muito fã desse dispositivo. Só que aí lá fala, mediante a lei complementar. Só que essa lei complementar, esta aqui, olha aqui, na forma de lei complementar, esta lei, até o presente momento, ainda não foi editada. Está na hora de ser editada essa lei. Está na hora de ser editada essa lei. O que acontece? Tem o estágio probatório, se for inabilitado, tchauzinho. E depois disso? Depois disso o cara cai no comodismo. Então tem que ter o quê? Critérios realmente eficientes para não deixar o sujeito se acomodar no cargo. Então, por insuficiência de trabalho, ele pode ser exonerado, né? Vem comigo aqui, artigo 31, né? Olha só. O servidor público estável só perderá o cargo em virtude de sentença judicial transitada e julgado ou mediante processo administrativo em que tenha sido assegurada a defesa, né? Ou seja, aquilo lá está na Constituição, no artigo 41. Então é o seguinte, na lei aqui 10.098, né? Diz, ele pode ser demitido, ó, ele poderá, ó, perderá o cargo, ó, sentença judicial transitada e julgado, ou mediante processo administrativo, né? Ok. E agora, professor? Agora, eu vou passar para vocês aqui uma coisa importante, né? Ó, hipótese de perda do cargo ao servidor estável, né? Aqui é ao servidor estável, né? Servidor estável, né? Ok. Não em estágio probatório, né? Primeiro, sentença judicial transitada e julgado, tá? Neste caso aqui, o cara está recebendo uma pena. Um instrumento, a ferramenta para retirá-lo do serviço público vai ser a famosa demissão. Isso porque nós vamos estudar a vacância, né? Ok, tá? Segundo caso de perda do cargo do servidor estável, processo administrativo com ampla defesa. No processo administrativo também vai ser um caso de demissão. Terceiro caso, insuficiência de desempenho, verificada mediante avaliação periódica na forma da lei complementar. É outra hipótese que o cara estava aqui, ele vai receber um cara chamado, ele será o quê? Exonerado do cargo. Não é uma punição, punição é demissão. E, finalmente, a quarta e última hipótese, excesso de despesa com pessoal nos termos do artigo 69, parágrafo 1º. Então, está aqui. Neste caso aqui, ele será também exonerado, né? O professor fala esse item 4. Falo. O item 4 significa dizer o seguinte, né?
a administração, nós temos a lei de responsabilidade fiscal, nós temos os limites definidos aí de gasto dos poderes, né? E se um poder, se verificado aí no relatório de gestão fiscal o não cumprimento desses índices, então a lei possibilita, a Constituição possibilita esse instrumento para os governantes, o quê? Por ato próprio aí, exonerar, lógico, depois aí de várias medidas aí, até chegar a essa medida extrema, exonerar servidor público estável. Estável. Então tá aí para você, excesso de despesa com pessoal, né? Então tá aí, ó, exonerado, né? Demissão. Pronto. Então é somente com essas 4 hipóteses que você vai perder, tá? O seu cargo. Analise que aqui são procedimentos bastante difíceis, né? Lentos, complexos aí. Bacana? Muito diferente do que acontece na iniciativa privada, né? Na iniciativa privada o cara fala assim, né? Eu vou demitir você sem justa causa. Pronto, paga a indenização dele, tchau e benção, né? Aqui não. Ah, mas eu vou pagar seus direitos, não interessa, né? Aqui é outro estatuto, aqui é o estatutário, aqui não é CLTista, né? Pronto, terminamos aí, né? Então nós acabamos de falar o Instituto do estágio probatório e da estabilidade. Agora, o capítulo 9, nós vamos falar do regime de trabalho, né? Artigo 32, vem comigo. O governador do estado determinará, quando não discriminado em lei ou regulamento. Né? Professor, qual é essa lei, né? Essa lei aqui, normalmente, são as leis de carreira. Aí. As leis de carreira, então o estatuto está remetendo aí o horário de trabalho, o regime de trabalho, no quê? Nas leis de carreira, tá? Regime de trabalho pode ser por escala, por exemplo, né? Quando o regulamento? O horário de trabalho dos órgãos públicos estaduais. Este regulamento aqui, ele está se referindo a um documento chamado de decreto. Aí. Pronto, bingo, né? Ótimo, né? Certo, então quando a gente fala de horário de trabalho, nós temos algumas situações ainda que estão referentes, inerentes ao regime de trabalho, né? Primeiro é o serviço extraordinário. O que é o serviço extraordinário? É a famosa hora extra, né? Então o artigo 33 fala um pouco sobre isso, né? Por necessidade imperiosa de serviço, o servidor poderá ser convocado para cumprir serviço extraordinário. Ou será convocado, e quando convocado, ele não poderá o quê? Negar, desde que devidamente autorizado pelo governador. Ou seja, para a realização de horas extras, preste muita atenção, tem que ter autorização expressa do governador. Tá? Normalmente, os estados aí, né, isso eu já tive a oportunidade de vivenciar, eles combatem a tudo, né? Eles combatem muito a questão de horas extras. O governador não autoriza normalmente, somente em casos aí excepcionais, né? Poderá ser convocado imperiosa a serviço extraordinário. Aí temos uma lei complementar que trata sobre esse assunto, que é a Lei 11.649 de 2001. Professor, preciso entrar nesse nível de detalhamento? Não, não precisa. Agora, se você quiser um conhecimento extra, vai lá nessa lei, né? Parágrafo 1º. Consideram-se extraordinárias as horas de trabalho realizadas além das normais estabelecidas na jornada diária do respectivo cargo. Com certeza, se você tem uma jornada diária de 6 horas, se você ficou lá até 6h30, você tem direito aí a 30 horas aí extraordinárias, 30 horas aí, 30 minutos aí, perdão, né, de quê? De horas extras, né? O horário extraordinário, aqui é um limitador, o parágrafo 2º, o horário extraordinário que trata este artigo, não poderá exceder a 25%, tá certo, da carga horária diária que estiver sujeito o servidor. Então, se você tem lá, né, uma carga horária de 8 horas diárias, né, tá 25%, né, é o que? São 2 horas. Você pode fazer 2 horas para uma carga horária de 8 horas, né? Isso aqui, inclusive, também está na CLT, né? Bacana? Vamos aqui, último dispositivo das horas extras, né? Pelo serviço prestado em horário extraordinário, o servidor terá direito à remuneração. Opa, então é o seguinte, professor, então esse horário extra, eu vou ganhar com isso? Sim, você vai ser remunerado. Por que você vai ser remunerado? Porque você é um profissional, você ocupa um cargo público, né? Facultada a opção, olha só que interessante, a opção em pecúnia, olha aí, em pecúnia, ou seja, em
dinheiro, né? Um percentual aplicado sobre a hora normal, normalmente 50%, né? Ou folga, né? Pode ter um banco de folga aí, né? Nos termos da lei. Qual é essa lei? 11.649 vai estar falando sobre esses assuntos, né? Então isso aqui é carga horária, tem horas extras, né? Então tá aqui para a galera. Professor, o que mais? Quando a gente fala de regime horário, nós temos que falar também que é de adicional noturno, que é o serviço noturno. E o artigo aqui 34, nós falamos sobre este assunto, né? Nós falamos sobre esse assunto. Consideram-se serviço noturno, né? Então, o que é o serviço noturno? Adicional noturno, ó, o trabalho realizado entre as 22 horas de um dia e 22 horas de um dia e as 5 horas do dia seguinte, observado o previsto no artigo 113. O artigo 113, que vai ser objeto da nossa próxima aula, trata do adicional noturno. Então, 22 horas, né? Olha que coisa interessante, ó. Então, 22 horas, tá? Até, ó, 5 horas da manhã. Então, este trabalho realizado nesse período terá que ser aplicado. Considerado um serviço noturno, olha aí. Serviço noturno. E esse serviço noturno será remunerado através do adicional noturno. Só para deixar completinho, este adicional noturno está previsto no 113 do Código. Tá aí. Parágrafo único. Como é um trabalho noturno, ele é um trabalho diferenciado, né? Então, a hora de trabalho noturno será computada como 52 minutos e 30 segundos, né? E aí, professor? Vamos colocar aqui, ó, uma coisa aqui, ó. Hora normal. Hora normal, 60 minutos. Certo? Agora, hora noturna é diferenciada. Na hora noturna, nós temos 52 minutos, tá? E 30 segundos na hora. Tá aí. Então aqui, ó, não são somente 7 horas de trabalho, tá? Aqui são mais de 7 horas de trabalho, porque nós temos aí um abate de 8h30, né? 8h30. Então isso aqui é uma hora diferenciada. Esse dispositivo também é o mesmo dispositivo que está na onde? Lá na CLT. Lá na CLT. Ok? Bacana para a galera aí. Pago então este assunto, né?